Bom, pessoal, então aqui é o processo de simplificação da GLC. E aí, então, a gente tem uma GLC de partida que é essa daqui, né? É o nosso ponto de partida. É essa gramática que nós queremos simplificar. Essa primeira simplificação, ela normalmente a gente chama ela assim, de eliminação dos símbolos inúteis, tá? Então, ela tenta retirar da gramática elementos, por exemplo, que não são produzidos em momento algum. Visualmente, a gente conseguiria perceber isso aqui de uma forma muito fácil, né? Você vê que é aquilo que eu falo sobre o privilégio que o ser humano tem sobre o computador, de ter essa visão contextualizada, né? Por exemplo, se o símbolo inicial é o S, tá vendo que o S gera o A e o S gera o B, mas tá vendo que B não gera nada? Percebe isso aí? Então, esse B não faz sentido ele estar na gramática. Eu teria que remover essa produção do B envolvendo o B maiúsculo aqui, o Bzão, né? Como o Bzão não produz nada, não faz sentido ele estar na gramática, certo? Só que se essa gramática for submetida a algum algoritmo, o algoritmo não tem essa visão, né? O computador não consegue perceber isso de uma maneira rápida. Ele tem que fazer o processo, checar tudo para ter certeza de quem é inútil e quem que realmente é efetivamente útil. E se eu partir de S, ó, a partir de S eu gero A, gero B e gero B, né? Só que o B não gera nada, não vale a pena. E a partir de S e de A eu nunca chego em Czinho, eu nunca chego em C e muito menos em Czinho, né? Então, o que nós percebemos aí é que o C também é um elemento inútil, tá? Mas eu estou fazendo uma verificação aqui informal. E, inclusive é o seguinte, pessoal, aqui, como é uma gramática inicial de trabalho, ela é muito simples e está fácil de perceber. Mas em gramáticas muito complexas, que tivesse 20, 30 elementos, nem sempre eu perceberia assim, de uma forma tão rápida, como eu estou fazendo aqui, nessa aqui é pequena. Então é outra parte importante do algoritmo, que ele processa, ele vai fazer verificação em gramáticas de qualquer tamanho, né, com qualquer quantidade de elementos, e muitas vezes essa inutilidade, ela é assim, ela é indireta. Às vezes aparentemente o símbolo é útil, mas na hora que eu confiro todas as ramificações, num determinado ponto eu vou ver que aquele elemento é inútil. Então o algoritmo serve para verificar em todos os níveis de complexidade, né? Daí a importância do algoritmo em si, tá? Então, no processo de simplificação dessa gramática, nós temos duas etapas. Cada etapa vai gerar uma tabelinha, que é o desenvolvimento desse algoritmo aqui, é o controle desse algoritmo, tá? No primeiro passo, pessoal, o que nós temos é aqui, ó, o conjunto V1 vai receber vazio. Vou colocar só um zero aqui para não ter que buscar símbolos aqui, né? Então faz de conta que isso aqui é vazio, ó. Na primeira iteração, então, o que acontece? O V1 começa como vazio e eu vou ter o conjunto T, pessoal, seria o conjunto dos terminais. Como é que eu identifico os terminais aqui? Os terminais são aqueles elementos que são gerados, né? E que normalmente são representados por letras minúsculas ou outros símbolos especiais, exceto as letras maiúsculas que estão reservadas para os não terminais ou variáveis, né? Então, os terminais aqui seria A, B, Bzinho e Czinho, né? Esse seria o T união com V1, certo? Esse aqui seria o passo zero da iteração, porque a iteração, na verdade, seria assim, ó, cada passagem pelo laço, né? Então, aqui é antes de iniciar o laço, eu estou com essa situação. Na primeira iteração do laço, o que vai acontecer, pessoal? Ó, o V1 vai ser incrementado. Com o que, né, pessoal? Ó, o V1 vai receber V1 união com a seguinte situação. Eu quero produções A gerando alfa, né, pertencente a P. Isso é que ele está dizendo o seguinte, ó, dentre as produções que estão no meu conjunto P, o meu conjunto P é o conjunto de produções da minha gramática, né? Eu quero
produções, o alfa está simbolizando o lado direito, né? Onde o lado direito pertence à união de T com V1. A união de T, bom, o V1 como está vazio inicialmente, a união de T com V1 é essa aqui, né? Azinho, Bzinho, Czinho. Então, o que ele está dizendo aqui? Eu quero produções onde o lado direito seja exclusivamente composto por terminais, por elementos que estejam aqui, ó. Ou tem que ser o Azinho, Bzinho ou Czinho, por enquanto, né? Bom, todos os elementos todas as produções que tiverem lado direito, vamos dizer assim, composto exclusivamente de terminais, vão ser agregados a V1, ó. O V1 vai ser unido com ele. Então, o V1 vai receber o que ele tinha, que era vazio, mas, bom, produções em que o lado direito é exclusivamente formado de terminais. A gera Azinho, essa aqui né? O lado direito é todo de terminais. Isso quer dizer que o Azão entra no conjunto, ó. E o C também, né? Tem a mesma situação, ó. O seu lado direito é composto exclusivamente por terminais. Por que o S não entrou aqui? Porque o S, as produções dele, tá vendo, ó, são compostas de terminais com não terminais. Então, a princípio, ele não obedeceu essa regra no momento, certo? Mas o que acontece, pessoal? Esse conjunto aqui é a união de ter, aqui que eu tenho nessa célula da matriz aqui, ó, é a união de T, que é Azinho, Bzinho, Czinho, com o V1. Agora o V1 não está mais vazio, o V1 agora contém o Azão e o Czão, certo? Na próxima iteração, tá? Aí a outra coisa que ele está falando aqui, ó, qual que é o critério de parada, né? Nós entramos nesse laço, executamos a primeira iteração, temos que fazer o teste se eu vou continuar repetindo ou não. O teste é o seguinte, ó, até que o cardinal de V1 não aumente. O que isso significa? O cardinal do conjunto, pessoal, é a quantidade de elementos que está no conjunto. É a contagem dos elementos. Então, ó, eu tinha 0 elementos em V1. Depois da execução da primeira iteração, eu passei a ter 2 elementos, certo? Então, o cardinal aumentou. Se o cardinal aumentou, eu vou continuar repetindo. Quando ele não aumentar, eu paro de repetir, certo? Então, enquanto esse conjunto cresce, eu volto e executo mais uma vez o comando que está aqui dentro. Então, vou executar, como cresceu, eu vou executar a segunda iteração. O V1 vai ser o que ele era, então já vou garantir aqui o A e o C lá dentro, e vou fazer novamente essa verificação. Ó. Agora, pessoal, o meu alfa, o A gerando alfa, né? O que tem que ser o alfa? Qualquer combinação de T com elementos do V1, né? O T união V1. O T união V1 eu já até tenho ele aqui, ó. Ou seja, qualquer produção que tenha o lado direito constituído de combinação de terminais, né, de Azinho, Bzinho, Czinho com Azão, Czão, vai ser incluída, né? Então, olha só, por conta dessa produção aqui, ó, eu tenho Azinho e tenho Azão. Azinho e Azão estão dentro de T união com V1, né? O conjunto T é o conjunto dos terminais. Azinho, Bzinho e Czinho. O conjunto V é o conjunto dos não terminais, que seria o S maiúsculo, A maiúsculo, B maiúsculo e C maiúsculo. Certo? Então, o que acontece, pessoal? No critério do algoritmo, o que eu tenho que levar em conta agora é se o lado direito das produções que estão aqui, ó, se ele é composto por elementos que estão dentro desse conjunto aqui, ó, do T união com V1. E agora sim, né? Agora eu tenho um lado direito aqui, ó, porque o A já entrou e o S já entrou. Desculpa. O A já entrou e o C já entrou. Entrou na iteração passada, por que o A entrou e o C entrou? Porque eles tinham lado direitos formado por elementos desse conjunto aqui. Para a próxima iteração vão entrar os elementos cujo lado direito são formados por elementos que estão nessa célula aqui. Ó.
E aqui o S está, né? O S, então entra. Agora veja bem, pessoal. Um elemento aqui que, vamos supor, essa produção aqui, ó, ela não levaria o S para o conjunto, né? Porque ela tem D, ó, certo? E B não está no conjunto. Só que o S já foi, né? Ele foi, na verdade, por conta dessa outra produção aqui. Tá? Mas esse aqui é um filtro, aí a gente vai ver o seguinte, essa produção aqui já entrou, certo? Outra produção, vamos dizer assim, outro elemento que o A já entrou, não precisa de verificação, o C também já entrou, né? Eu estou decidindo aqui elementos do conjunto dos não terminais, ou das variáveis, né? Que entram no conjunto em função do seu lado direito, tá? Então, já entrou o A, o C e o S. Agora, esse conjunto aqui, ó, vai crescer. Ele é a concatenação de T, com o V1. O V1 agora é ACS, esse cara aqui é ACS. Para a próxima iteração, eu vou continuar fazendo a mesma verificação, ó, sempre usando o elemento da linha anterior, certo? Então, o cardinal cresceu, ó, de 1 para 2, a quantidade de elementos aumentou, né? Isso quer dizer que eu vou fazer mais uma iteração, certo? Bom, o que é a iteração? É verificar se o lado direito da produção é constituído de elementos combinados, né, de T1 com V1, que é os que estão aqui, ó, relacionados. Mais uma vez eu vou verificar lá, né? Bom, o que eu já tenho? Ó, o V1 recebe o V1, então o V1, eu vou repetir ele, né? Tá vendo? Ó, V1 recebe V1, ó. Então eu já vou repetir o próprio V1 aqui. E vou verificar se algum novo elemento vai entrar, né? Quem são os elementos que entram? Produções cujo lado direito são constituídos desses elementos aqui. Então, essa produção, os elementos do lado direito estão aqui no conjunto, beleza. Só que o S já entrou, né? Não vou acrescentar ele mais uma vez. O A também, né, pessoal, já tinha entrado. Esse S agora ele é um lado direito, mas o A já entrou, não preciso analisar isso de novo. O C também, né? O C pertence ao conjunto, a princípio o C seria incluído aqui no conjunto, mas ele já está, né? Então, nenhum novo elemento entra, tá? O T união com o V1 continua o mesmo, porque o V1 não teve alteração. Nessa terceira iteração, nós percebemos que o V1 não aumentou. E se ele não aumentou, quer dizer que o laço vai parar de repetir e esse processo finaliza. Tá? Então o critério é esse. Então, para esse primeiro filtro, olha só o que aconteceu, pessoal. O conjunto V nosso, antigamente, o conjunto V, viu, pessoal, corresponde ao conjunto N. Eu vou usar sempre as duas notações, porque tem autor que chama o conjunto dos não terminais de N, de não terminal. Tem autor que chama o conjunto dos não terminais de V, significando variáveis. São sinônimos, tá? Você pode, dependendo do livro, você vai encontrar de um jeito ou de outro. Ok? Nesse primeiro filtro, o meu conjunto V, ou N aqui, né, que era composto de S, seriam todas as letras maiúsculas aí. S, A, B e C. No final do processo, só temos A, C e S. Quer dizer que um dos que eram inúteis vai ser descartado aí. Ele conseguiu filtrar um elemento, que foi o B. Então, aí, se o B... Porque agora o conjunto V1 vai compor o novo conjunto dos não terminais. Isso quer dizer, então, que essa produção aqui, ó, vai ser retirada da gramática, né? Então, meu novo conjunto P... Vocês estão vendo que aqui, ó, eu fazia referência ao conjunto P, né? Na sequência do algoritmo, tá vendo que agora eu não falo mais de P, eu falo de P1, certo? Porque esse conjunto vai ser reformado. O conjunto P agora, se V1
não contém mais B, quer dizer que essa produção aqui tem que ser removida. Ó. Porque B não pertence mais ao conjunto dos não terminais. O P é o conjunto inteiro do seu, então? Oi? O P é o conjunto inteiro. O P é o meu conjunto de produções. É o conjunto inteiro de produções, né? Sempre que eu falar de um conjunto de produções, você vê que as produções nunca são tratadas de forma isolada. É um conjunto de produções, e esse conjunto é chamado de P. Tá? Como houve alteração no conjunto P, porque B não entrou em V1, ó, como B não constituiu V1, isso quer dizer que aquela produção não fazia mais sentido, né? Ela não poderia, essa produção aqui, ó, não poderia continuar. Então agora, ao invés de ter um conjunto P, eu tenho um conjunto P1. Certo? Por que não põe um P1, 2 pontos e coloca o seguinte? Não, por enquanto é o seguinte, nós estamos analisando o algoritmo, nós estamos aceitando sugestões, a gente quer entender o algoritmo como ele é, entendeu? Aí, por exemplo, processos alternativos você pode desenvolver depois como uma simplificação para você trabalhar. Mas agora é a leitura fria do algoritmo, tá? Queremos saber por que o autor fez assim, como é que ele é. Bom, então, na continuidade aqui, né? Agora, vocês estão vendo então, vocês lembram que inicialmente eu analisei e falei, gente, o B aqui não faz sentido, ele não está gerando nada, né? Não faz sentido um não terminal que não gere nada. Você vê que o primeiro filtro já descartou ele, mas não conseguiu descartar o C, né? Porque nós também, através da nossa visão aqui humana já privilegiada, a gente já tinha percebido que C, ninguém chegava em C. Para que tem o C gerando alguma coisa aí, né? Mas no primeiro critério ele conseguiu passar, né? No primeiro filtro. A gente espera que agora no próximo filtro, esse C aí seja descartado, tá bom? Então, agora nós vamos entender o segundo filtro, que é o segundo algoritmo, para descartar novos elementos aqui que seriam considerados inúteis. Bom, o conjunto T2 começa vazio, né? E o V2, pessoal, ó, começa com o símbolo inicial lá dentro. Ó. O símbolo inicial dessa gramática é o S. Então ele inicia. Então aqui também é um processo de reforma. Tá vendo? Por isso que ele chama V2. Porque assim, o conjunto T1 e o conjunto V1, os conjuntos T e V foram reformados. Tá? Eles vão se transformar, a partir do primeiro algoritmo, eles se transformaram em T1 e em V1. E agora, nessa outra etapa, o que é T1 e V1 ainda assim vai ser refinado e vai se transformar em T2 e V2. Eles são iniciados assim, ó, os conjuntos, né? O T2 fica vazio, então a priori eu vou considerar que nenhum terminal é atingível. E que o único não terminal que é válido é o próprio símbolo inicial, na transação zero, na iteração zero. E eu só vou incorporar esses elementos na medida que eles partam do símbolo inicial e sejam atingíveis. Então, se eu tivesse que dar um nome para essa etapa aqui, seria a etapa da verificação dos elementos atingíveis a partir do símbolo inicial. Tá? Bom, então o que o algoritmo faz? Inicializa as variáveis dessa maneira. E agora vamos entender aqui, ó, o que significa, né, essas etapas de iteração do algoritmo. O V2, pessoal, vai receber o que ele tinha. Então, o V2 recebe V2. Então, vamos copiar o conjunto anterior. União com o A, que esteja na seguinte situação. Olha aqui onde o A aparece. Ele tem que estar no meio, né? Ele tem que estar, é o seguinte, quando eu coloco aqui um alfa à esquerda de A e um beta à direita de A, eu estou dizendo o seguinte, que independente do que aconteça à esquerda do azão ou à direita do azão, basta que o azão esteja do lado direito de uma produção de X, né? Isso vai fazer com que, e se o X pertence a V2, então olha, o X pertencente a V2, o que eu tenho em V2 no começo? O símbolo inicial, certo? Quem que é o X? O gerador. Então eu vou procurar elementos que estejam do lado direito, tendo como gerador
os elementos que estão em V2. Então, o que eu tenho em V2 aqui para a primeira iteração? Eu tenho S. Então, eu vou procurar aqui, ó, o que isso significa trocando em miúdos, né? Eu vou considerar como gerador apenas os elementos que estão em V2. Então, por enquanto, o único gerador que eu tenho é o S. Então, eu só vou considerar essa produção. E eu quero saber se tem algum elemento que seja não terminal que esteja aqui do lado direito. Essa produção tem, né? Um elemento que é não terminal, que está do lado direito, tendo como gerador um elemento de V2, que é S, certo? Então esse Azão aqui atende ao critério. Todo elemento que atender a esse critério vai ser incorporado a V2. Ó. Ele vai ser chamado de Azão, um Azão que vai ser unido a V2. Isso vai traduzir a seguinte ação. Eu vou colocar esse Azão aqui no conjunto V2, atendendo a esse critério aqui, né? Do primeiro item que está dentro do laço. Aí adianta eu procurar em mais produções, pessoal, porque olha só, o V2 que eu estou levando em conta aqui é o elemento que está, o elemento de V2, né, que é o próprio S aqui, né? Ele vai ser incorporado ao conjunto V2 na primeira iteração, certo? Não adianta eu procurar mais porque é o seguinte, o que eu tinha em S aqui, ó, como gerador, era só esse S. Isso aí, tá? não, essa primeira iteração, não entendi. Vamos aguardar o seguinte, deixa eu concluir todo o algoritmo, tá bom? Que depois nós vamos fazer todas as repetições necessárias, tá bom? É só porque está gravando e depois vocês vão poder fazer essa repetição quantas vezes quiserem, tá? Então, e a gente vai perceber, pessoal, que a mecânica do algoritmo é muito simples. O que existe de dificuldade, na verdade, é a leitura do algoritmo. É isso que incomoda, né? E que na medida que vocês se habituarem, ela vai ficar fácil, tá? Podem ficar tranquilos. Agora T2, olha o processamento de T2 também. Tá vendo que a descrição é muito parecida, tá? Eu vou incorporar em T2 também, ó, qualquer Azinho, tal que em uma produção que X, né, sendo X um elemento de V2, quem que são os elementos de V2 aqui, ó? S, né? O Azinho seria qualquer elemento que aparecer do lado direito das produções desse elemento que estava em V2. O elemento que está em V2 por enquanto, aqui, ó, o V2 meu anterior, ele é o S. Ó. Então, elementos que aparecem do lado direito da produção de S, por exemplo, aqui é o Azinho, ó. Existe um Azinho aqui e ele é um elemento. Então, assim, independente do que esteja do lado esquerdo ou do lado direito, o fato é que Azinho aparece do lado direito de uma produção de S, sendo que S pertence a V2. Tá? Se isso acontece, quer dizer que eu tenho que agregar em T2 o meu Azinho. Eu não vou procurar em outros conjuntos porque aqui, ó, o que eu tenho por enquanto em V2 é só o S, ó, certo? E no conjunto S eu já eliminei todos os lados direitos, certo? Na próxima iteração eu tenho mais elementos agora incorporados no lado direito. Olha, bom, o meu lado direito continua como estava. E eu vou ver se eu vou acrescentar mais algum elemento. Então a gente sempre começa, né, com os elementos, copiando o que a gente já tinha e verificando se novos elementos não entraram. Tá? Qual que é a próxima verificação? Bom, agora, pessoal, eu vou verificar aqui, ó, novamente, se do lado direito tem não terminal. Se tem não terminal, no lado direito dos elementos que estão dentro do conjunto V2. Bom, o que está dentro do conjunto V2? Está o S e está o Azão, né? O S maiúsculo e o A maiúsculo. Do lado direito, esse lado direito já foi examinado e ele já trouxe o A para mim. Agora esse lado direito aqui ainda não foi examinado. Mas ele tem letra maiúscula aqui, desse lado direito? Não tem. Se ele não tem, ele não vai adicionar nada em V2.
Agora, mas por outro lado, existe outra produção de azão aqui, não tem? Essa aqui, né? Tem o não terminal. Então, seria um teste que levaria o azão para dentro do conjunto. Mas o azão já está no conjunto, né? Não precisa adicionar, certo? Faz sentido analisar a produção de C? Não faz, porque C como gerador não está em V2. Ó. Se o C não está em V2, eu não vou nem olhar para essa produção aqui. Não faz sentido examinar ela, certo? Bom, com isso eu concluo a primeira linha, né, interna do laço. A segunda linha, que é o do T2, mesmo processo. Eu vou verificar se nas produções em que esses elementos aqui são geradores, os terminais que aparecem do lado direito. Bom, o S como gerador, eu só tenho o Azinho como terminal do lado direito. E o Azão como gerador, eu só tenho o Azinho também do lado direito, certo? Então, se só apareceu o Azinho nelas aqui e eu só vou examinar as produções de V2, quer dizer que no Azinho também nenhum terminal novo vai entrar. Se isso aconteceu, pessoal, da interação 0, da interação 1 para 2, nem o V2 cresceu e nem o T2 cresceu. Ó. Eles ficaram parados. Se isso aconteceu, então quer dizer que eu vou parar o meu laço. Quais são as mudanças decorrentes dessas iterações? É que assim, bom, agora o meu conjunto V2 é constituído apenas de S maiúsculo e A maiúsculo. Então, produções que não envolvam S e A são eliminadas. Isso quer dizer que o C caiu fora nesse processo, né? E o meu conjunto também de terminais, né, passou a ser só o Azinho. Ó. Então, se tivesse alguma produção aqui gerando Bzinho ou Czinho, elas também seriam eliminadas nesse processo aqui. No final, né, pessoal, eu vou ter então, esse aqui passa a ser o meu conjunto P2, ó. O meu conjunto T2 vai ser só o Azinho. O meu conjunto V2 vai ser só o S e o A. Opa. Que foi o que a gente já tinha percebido inicialmente, né, pessoal? O símbolo inicial da gramática. O meu S é o próprio S, né? Está aí a quádrupla da gramática, tá? Então, o que a gente já tinha percebido visualmente, que o C era inútil, o C maiúsculo era inútil, o B maiúsculo era inútil, né? Através desse algoritmo, seguindo os passos criteriosos, eles foram automaticamente expurgados. Aí você poderia estar pensando em você, assim, professor, mas para que essa dificuldade, sendo que eu era capaz de bater o olho na gramática e já eliminar isso, né? Você vê que antes de começar as explicações, eu analisei com vocês aqui e falei, bom, aqui facilmente a gente eliminaria esse B, porque B não está gerando nada, não produz nada, né? E também eliminaríamos o C, porque ninguém chega nele. O S chega em A, o A chega em S, né? Então, e ninguém dá acesso a C, então não faz sentido ter ele na gramática. Só que é aquilo que eu te falei, né? Esse é o processo humano de perceber. Através do algoritmo é o processo automatizável de perceber a presença dos símbolos inúteis. Então, por isso que o algoritmo é necessário, né? E é importante que você compreenda a leitura dessas expressões. Porque também outra coisa que você poderia falar assim, professor, mas para que você está pondo a gente para ler isso aqui, ó? Tá complicado, tá chato, é grego isso aqui, professor, né? Vamos só desenvolver um jeitinho aqui, ó, de entender a formação dessa tabela, para que eu possa compor essa tabela de uma forma fácil. Aí, o que eu te digo é o seguinte, isso é possível. Inclusive, tem muito aluno que na nossa prova sistematiza esse processo na cabeça aqui de montar essa tabela e para de olhar para o algoritmo. Beleza, você vai lá, faz a prova e tira uma nota boa na prova.
Ano que vem você precisa recordar LFA para estudar para o ENAD, para estudar para o pós-comp, aí você esquece esse macete de formar a tabela, não aprendeu a ler o algoritmo e está fora do processo de recuperar essa informação. Por isso que ainda nós vamos insistir, né, para que você aprenda a ler o algoritmo aí direitinho, ok?